Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula sobre teoria dos conjuntos aqui no canal do Ratiomática Cursos. Estamos chegando na reta final do primeiro capítulo do curso de Matemática para Prefeituras. Pessoal, dentro do nosso estudo, existe um conjunto que nós não podemos deixar de vê-lo. O conjunto complementar. O que é isso, professor? Muito tranquilo. Se nós temos dois conjuntos A e B, de forma que o conjunto B esteja contido no conjunto A, o complementar de B em relação a A é um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Esse é o conceito de conjunto complementar. Sobre esse conceito, eu quero fazer duas observações com vocês. A primeira, essa condição do conjunto B está contido no conjunto A é essencial para que nós possamos falar em conjunto complementar. Tudo bem? Sem essa condição, conjunto complementar não existe. A segunda observação é para que vocês gravem a notação de conjunto complementar. Uma forma de gravarmos essa notação é: se o conjunto B está contido no conjunto A, então o conjunto B vem na parte de cima e o conjunto A vem na parte de baixo. Estou dizendo isso a vocês agora porque já já nós precisaremos dessa ordem em uma das propriedades. Tá, professor, beleza. Deu o conceito, deu essas dicas para que a gente grave as informações do conceito, mas exemplifique aí para a gente visualizar melhor essa teoria. Olhem para o conjunto A, conjunto dos números naturais entre 1 e 10. E o conjunto B, conjunto dos números naturais ímpares entre 1 e 10. Podemos observar que o conjunto B está contido no conjunto A. Então, quem seria o complementar de B em relação a A? É o conjunto formado por todos os números que estão em A, mas não estão em B. Observe, pessoal. Se A é formado pelos números de 1 a 10 e B pelos números ímpares, o seu complementar só pode ser formado pelos números pares. Um exemplo simples, porém ótimo, para visualizarmos o conceito de conjunto complementar. Tudo bem? Se ficar alguma dúvida, deixe um comentário que nós iremos responder. No conjunto complementar, nós temos duas propriedades que nós usamos na resolução de exercícios. Claro, além do conceito. A primeira propriedade é de que o conjunto complementar de B em relação a A pode ser calculado pela diferença entre os conjuntos A e B. Por isso que no conceito eu frisei para vocês essa ordem complementar de B em relação ao conjunto A, porque nessa propriedade o conjunto que vem primeiro na diferença é o conjunto que está embaixo e o conjunto que vem depois é o conjunto que está em cima.
Se nós não respeitamos essa notação, pode acontecer de, na resolução do exercício, a gente cometer algum equívoco nessa diferença. Tudo bem? A outra propriedade é de que, se o conjunto B está contido no conjunto A, então o conjunto A pode ser escrito como a união entre o conjunto B e o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. Então, essas informações, conceito mais propriedades, são as informações que nós precisamos para resolver questões de concursos públicos sobre conjunto complementar. Pois vá, professor, mostre para a gente isso na prática. Concurso da Prefeitura de São Miguel da Cachoeira, no estado do Amazonas, para o cargo de auxiliar de dentista. Dados os conjuntos N, A, B e C, determine o conjunto complementar de A em relação ao conjunto N. Então vamos lá, pessoal. O exercício nos trouxe o conjunto N, nos trouxe o conjunto A. Nós podemos perceber que o conjunto A está contido no conjunto N. Então, a primeira condição para que nós possamos falar em conjunto complementar foi satisfeita. E agora ficou fácil. Por quê? Porque nós vimos a propriedade que diz que o complementar de A em relação a N pode ser calculado através da diferença entre o conjunto N e o conjunto A. O conjunto N, o exercício nos trouxe. O conjunto A também. Então, fazendo essa diferença, ou seja, retirando do conjunto N os elementos do conjunto A, nós teremos o conjunto complementar de A em relação ao conjunto N. E que conjunto é esse, professor? É o conjunto formado por todos os elementos que restaram em N e que não estão no conjunto A. Essa foi a definição que a gente viu de conjunto complementar. Quais foram os números que ficaram em N após a diferença? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, esse é o conjunto complementar de A em relação ao conjunto N. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? É a letra C. Tudo bem, pessoal? Professor, gostei. Vamos fazer outro exercício? Vamos fazer outro exercício? Prefeitura de São Carlos, no estado de São Paulo, para o cargo de médico clínico geral. Galera, essa questão é uma aula. Para que nós possamos resolver esse exercício, basicamente, nós precisamos de toda a teoria que nós vimos até agora sobre teoria dos conjuntos. Operações de conjuntos numéricos são procedimentos matemáticos para caracterizar relações entre dois ou mais grupos de números. Considerando 3 conjuntos numéricos A, B e C, é correto afirmar que. Então, o exercício trouxe 5 alternativas e nós teremos que ir calculando cada uma das alternativas para que possamos descobrir qual é a correta.
Vamos lá, vamos resolver. O exercício nos trouxe 3 conjuntos, A, B e C. A letra A diz que a interseção entre o conjunto A e a interseção entre os conjuntos B e C é o conjunto formado pelos elementos 6 e 8. Pessoal, se nós temos parênteses, primeiro resolvemos a operação que está entre parênteses. Ou seja, primeiro nós resolveremos a interseção entre os conjuntos B e C. Fazendo a interseção entre esses conjuntos, nós obtemos o conjunto formado pelos elementos 6 e 9. Quando nós fazemos a interseção entre o conjunto A e o conjunto formado pelos elementos 6 e 9, nós podemos perceber que nesses dois conjuntos só temos um elemento em comum, que é o número 6. Então, percebam que a letra A está errada. Ela diz que a interseção entre esses conjuntos era 6 e 8. Tudo bem? Letra B. O conjunto complementar de B em relação ao conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1, 4 e 7. Então, vamos lá. Pela propriedade, o complementar de B em relação a A pode ser calculado através da diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Quando nós fazemos a diferença entre esses dois conjuntos, nós percebemos que os elementos que sobram em A são os elementos 1, 4 e 7. E aí, uma pessoa desatenta pode achar que a letra B é a correta. E não é não, professor. Não foi exatamente o que ela disse, que o complementar de B em relação a A é o conjunto 1, 4 e 7? Não. Porque existe um detalhe muito importante. Percebam que o conjunto B não está contido no conjunto A. Se nós não temos essa condição satisfeita, não há o que se falar, pessoal, em complementar de B em relação a A. Uma verdadeira casca de banana, galera. Então, a letra B está incorreta. Letra C. A interseção entre A e ele mesmo é o conjunto vazio, de forma alguma. Nós sabemos que se fizermos a interseção entre um conjunto e ele mesmo, o resultado dessa interseção será o próprio conjunto. Letra D. Se nós fizermos a união entre o conjunto A e a diferença entre o conjunto B e o conjunto A, o resultado vai ser o conjunto B. Então, vamos lá. Se temos parênteses, primeiro resolvemos os parênteses. Ou seja, primeiro nós faremos a diferença entre os conjuntos B e A. Fazendo essa diferença, nós ficamos no conjunto B com os números 2, 5 e 9. Então, está aqui. Após feita essa diferença, nós podemos fazer a união com o conjunto A.
Então, quando fazemos essa união, nós obtemos o conjunto 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E quando olhamos para o conjunto B, nós percebemos que eles são diferentes. Então, a letra D também está incorreta. Pessoal, só um parêntese aqui nessa resolução. Eu estou fazendo um pouco direto, porque eu estou subentendendo que vocês já assistiram às aulas passadas, em que nós explicamos detalhadamente intersecção, união, diferença, conjunto vazio, beleza? Vamos lá, vamos voltar para o exercício. Quando nós olhamos para a letra E, ela está dizendo que se nós fizermos a diferença entre A e a união de C com B, nós obtemos o conjunto 0, 2, 3, 5 e 9. Professor, essa só pode ser a resposta do exercício. Verdade, mas vamos entender por que é que a letra E é a resposta. Resolvendo primeiro o parênteses, ou seja, fazendo a união entre o conjunto C e o conjunto B, nós obtemos esse conjunto. Beleza. Agora, nós podemos fazer a diferença entre esse conjunto e o conjunto A. Ou seja, desse conjunto, nós vamos retirar os elementos que estão no conjunto A. Fazendo essa retirada, qual é o conjunto que sobrou, pessoal? Sobrou o conjunto formado pelos elementos 0, 2, 3, 5 e 9. Exatamente o que diz a alternativa. Por isso, ela é a resposta do nosso exercício. Então, questão número 13, resposta letra E, de esperança. Um exercício muito bacana, que exige um bom nível de preparação para a sua resolução. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Galera, outro tema bastante recorrente em provas de concursos públicos é o de conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Se nós temos dois conjuntos A e B, nós dizemos que esses conjuntos são disjuntos quando eles não possuírem elementos em comum. Ou seja, quando a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B for igual a um conjunto vazio. E as bancas examinadoras gostam de cobrar essa definição. Olhem o concurso da Prefeitura de São José do Cerrito, no estado de Santa Catarina, para o cargo de agente administrativo. Sabendo que temos os conjuntos A e B, é incorreto afirmar sobre a teoria dos conjuntos que: letra A e B são disjuntos quando não possuírem intersecção. Exatamente o que diz a definição. A e B são disjuntos quando não possuírem intersecção, ou seja, quando a intersecção entre eles for um conjunto vazio. Então, a letra A está correta. O exercício quer saber qual é a alternativa incorreta. Letra B. A união de A com B é um conjunto formado por elementos que pertencem a A ou B. Exatamente a
definição de união entre conjuntos. Quando nós pegamos dois conjuntos e fazemos a união entre eles, nós temos um novo conjunto, cujos elementos pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, a alternativa B também está correta. Letra C. Se B é subconjunto de A, o complementar de A em B é igual a B menos A. Pessoal, nós vimos, para que a gente fale em conjunto complementar, nós precisamos que um esteja contido no outro. Então, se o conjunto B é subconjunto de A, nós podemos falar no complementar de B em relação ao conjunto A, e não o complementar de A em relação ao conjunto B, como a alternativa C está dizendo. Lembram da ordem em que as informações aparecem? Pois bem, está sendo cobrada em mais um exercício. Então, a letra C está incorreta. É a resposta do nosso exercício. E a letra D, professor? Intersecção de A com B é o conjunto dos elementos em comum entre A e B. Exatamente a definição de intersecção entre dois conjuntos. Tudo bem, pessoal? Vejamos mais um exercício sobre conjuntos disjuntos. Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para o cargo de analista de tecnologia da informação. Um conjunto A tem exatamente 6 elementos distintos. E um conjunto B tem exatamente 7 elementos distintos. Nessas condições, é correto afirmar que... Pessoal, é interessante que quando nós pegamos uma questão, um exercício em uma prova, a gente dá uma ligeira olhada nas alternativas. Por quê? Porque um exercício como esse, nós não podemos perder tempo. Olhem só o que diz a letra B. Se o conjunto que representa a intersecção entre os conjuntos A e B é vazio, então os conjuntos são disjuntos. Exatamente, pessoal. A definição de conjuntos disjuntos. A intersecção entre eles é vazia. Professor, a resposta é a letra B. É só isso? É só isso, pessoal. Então, vejam como é importante que a gente tenha em nossas mentes as definições, os conceitos dos assuntos. Só com eles nós conseguimos resolver muitas questões de prova, galera. Professor, beleza, mas eu fiquei curioso com essas alternativas A, C e D. Você poderia responder elas para a gente ver onde está o erro? Claro, galera, o nosso intuito não é só resolver exercício, é que vocês entendam as resoluções dos exercícios. O exercício nos diz que um conjunto A tem exatamente 6 elementos distintos e um conjunto B tem exatamente 7 elementos distintos. Mas percebo que o exercício não fala quem são esses conjuntos, quais são os elementos desses conjuntos. Para resolver exercícios dessa natureza, nós temos que encontrar contra-exemplos. Como assim, professor? Nós temos que encontrar exemplos que
deixem a alternativa falsa. Olhe, considerando um conjunto com 6 elementos distintos e com 7 elementos distintos, a alternativa A diz o seguinte: se há 3 elementos em comum entre os conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto que representa a união entre eles é igual a 16. Então vamos lá. Vamos pegar dois conjuntos. Conjunto A com 6 elementos, o conjunto B com 7 elementos, de modo que esses conjuntos possuam 3 elementos em comum. Percebam que o número 4, o número 5 e o número 6 aparecem nos dois conjuntos. Entretanto, quando nós fazemos a união entre eles, nós conseguimos um conjunto formado por 10 elementos. Então, o número de elementos desse conjunto, a união entre A e B, é igual a 10 e não 16, como a letra A afirma. Por isso que ela está errada. Quando nós olhamos para a letra C, ela diz: se há 3 elementos em comum entre os conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto A menos B é igual a 4. Ora, quando nós pegamos os conjuntos A e B e fazemos a diferença entre eles, ou seja, do conjunto A, nós retiramos os elementos do conjunto B que se repetem em A. Quais foram os elementos que ficaram? 1, 2 e 3. Ou seja, a diferença entre os conjuntos A e B é um conjunto formado por apenas 3 elementos e não 4 elementos, como afirma a letra C. Por isso que ela está errada. A mesma ideia é para a letra D. Ela diz que se há 3 elementos em comum entre os conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto B menos A, percebam que ele inverteu a ordem que a letra C nos trouxe, é igual a 3. Bom, se nós pegamos o conjunto B, pegamos o conjunto A e fazemos a diferença, ou seja, retiramos do conjunto B os elementos do conjunto A, nós ficamos com os elementos 7, 8, 9 e 10. Ou seja, o número de elementos da diferença entre os conjuntos B e A é igual a 4. Diferente do que afirma a alternativa D, dizendo que é 3. Por isso que essas alternativas estão incorretas, pessoal. Tudo bem, galera? Teoria dos conjuntos. Espero que essa videoaula tenha te ajudado a entender a teoria dos conjuntos. Se você puder deixar um like, inscrever-se no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos nos mais diversos grupos das redes sociais, nós ficamos muito agradecidos. Como sempre gosto de dizer, estamos procurando trazer um conteúdo de qualidade para todos e totalmente gratuito. Ao final desse curso, pessoal, vocês estarão com um excelente nível de preparação para fazer provas de matemática em concursos públicos. Baixem os PDFs que nós deixamos nas descrições dos vídeos. Eles são o resumo de tudo o que nós já vimos. Ao final de cada capítulo, eu deixarei um PDF completo
com toda a teoria e com muitos exercícios para que vocês possam praticar exercícios gabaritados. Tudo bem? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.